O que eu quero dizer com reinventar a roda, tem pessoas mostrando a própria vida fazendo tudo. Nosso lanchinho acabou de chegar. Meia hora depois eu ainda tô pensando sobre aquilo. Oi, eu sou a Ana Carolina. Vou dizer bom dia, porque agora são 7h30 da manhã e é o que faz sentido aqui pra mim, tá? Eu já gravo vídeos há muito tempo e em diversos vídeos eu inicio falando assim: eu tô gravando esse vídeo porque eu gosto muito de gravar vídeos e esse é um hobby que eu tenho. E eu sempre começo desse jeito por alguns motivos. O primeiro motivo é porque eu fico pensando: ai meu Deus, as pessoas não vão entender o porquê eu tô gravando esse vídeo. Porque não é como se fizesse muito sentido alguém simplesmente ligar a câmera e gravar, sabe, a vida cotidiana, porque ela ia querer fazer isso. E eu não tenho muito bem essa resposta. Então, pra mim, a resposta é porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sinto vontade de fazer. Simples assim. E aí eu fico sempre explicando isso, porque eu acho que as pessoas podem não entender. Mas tá tudo bem, isso é muito comum na internet hoje, né? Esse tipo de vídeo. Só que tem um outro problema. Porque se você olhar a minha galeria, eu tenho centenas de vídeos gravados. Eu tenho microfone, eu tenho um celular pensado para gravar, eu tenho um computador pensado para editar, eu tenho na minha bolsa sempre um tripé, eu tenho um monte de suporte no meu carro, porque eu fui equipando a minha vida para gravar vídeos, porque de fato é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu simplesmente dificilmente posto, né? Eu já postei alguns vídeos no canal do YouTube, que foram vídeos de viagem, e eu me senti um pouco mais confortável, e alguns outros também. Só que tem uma coisa que me deixa desconfortável com esses vídeos, é que eu tenho a impressão de que é mais do mesmo. E a verdade é que é mais do mesmo. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer a mesma coisa. Isso é um costume meu. Eu me sinto mais confortável quando eu tô reinventando a roda de alguma forma do que quando eu tô fazendo o básico bem feito. Então eu fico sempre buscando uma forma de fazer isso diferente. E eu vou usar aqui o meu Instagram como exemplo. O que eu quero dizer com reinventar a roda é só fazer alguma coisa diferente. É só fazer algo que não tá na mesmice. Algo que as pessoas depois vão olhar e vão falar: caraca, a Carol faz desse jeito, sabe? E nossa, a pessoa tá fazendo e isso me lembra o que a Carol faz, porque... ai, um baita acidente. Eita. Mas já tinha bastante gente ali ajudando. É uma hora que quanto mais pessoas, mais atrapalha, né? Perfeito. O meu Instagram como exemplo. Eu gosto muito de postar esses vídeos no estilo vlog, mas como fazer isso diferente? O Instagram já existe muito vlog, né? Eu vejo muitos vlogs no Reels e também no Story, só que no Story na vertical, no estilo de Story. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi postar no Instagram, no Story, só que na horizontal. E eu, particularmente, acho que isso traz uma interessância diferente, sabe? Primeiro que eu sinto que traz uma vibe YouTube, e o YouTube é, pra mim, o melhor lugar da internet. Então eu sinto que traz essa vibe YouTube que eu adoro. Nossa, tremendo, né? Que eu adoro. E eu sinto que te tira, sabe, da zona de conforto, te faz parar e... opa, isso é diferente. Nem que seja uma estranheza a princípio, sabe? Tá tudo bem, eu não tenho problema de lidar com estranheza. E outra coisa que eu gosto de investir é num ritmo diferente de vídeo. Porque eu não sou a pessoa dos vídeos curtos, eu sou a pessoa de vídeos longos, eu sou a pessoa de vídeos muito falados, sabe? E isso não é a coisa mais comum do mundo no Instagram ou no TikTok. Mas eu não uso TikTok, porque eu nunca consegui me adaptar a essa rede social.
Então o Instagram não é uma rede social de vídeos longos e vídeos muito falados. E isso é o que eu faço lá. E eu entendo que isso não é uma coisa muito popular no Instagram e que é uma coisa que não vai trazer muitos views e muito engajamento. Tá tudo bem pra mim isso, sabe? Inclusive nem é uma questão pra mim, eu não costumo ficar olhando quem assistiu o story ou coisa assim, sabe? Eu tô mais interessada em fazer aquilo que eu acho muito bacana. E eu acho esse modelo muito bacana. E eu acho que eu posso encontrar pessoas que gostam também, sabe? E são essas pessoas que eu quero encontrar, na verdade. Só que quando você vem para o YouTube, isso é muito comum, né? Principalmente nesse mundo de vlogs, que é o mundo que eu gosto de habitar. Tanto assistir, eu consumo muito vlogs. Eu tenho muitas meninas que eu considero que são amigas e que eu volto no canal delas toda semana, porque eu quero saber se tá tudo bem, porque eu quero saber como foi tal prova, porque eu quero saber, sabe, como é que tá o bichinho, enfim, são minhas amigas. E aí, já que isso é algo muito comum, que isso é o que eu gosto, mas é algo extremamente comum nessa rede social, e eu sinto essa necessidade de fazer algo diferente, que eu não acho que é a melhor receita, tá? Eu acho que a melhor receita é replicar aquilo que tá dando certo. Mas me incomoda, sabe? Eu não fico feliz, eu não fico satisfeita de fazer. Então eu tô tentando achar o melhor formato pra mim. Eu adoro, inclusive, esse formato de podcast. Não podcast de mesa, mas esse podcast, sabe? Que as meninas que fazem vlog costumam fazer, que é, sei lá, sentada no sofazinho, com um microfone, falando sobre algum assunto, sabe, mais denso, não um vlog mostrando a vida, mas, sabe, trazendo pensamentos e reflexões. Eu acho muito, muito, muito bacana, mas também é uma coisa que tem sido muito replicada, né, e eu acho que eu também já não tô mais muito confortável de fazer algo assim. Então, nesse momento, eu tô procurando qual é o formato que eu fico feliz de fazer. Meu Deus, como treme! Qual é o formato que eu fico feliz de fazer, sabe? E eu vou procurar até encontrar, porque agora eu já investi tanto que eu não tenho mais como não fazer. Então, tá tudo bem. Uma coisa que eu acho muito legal e que não necessariamente tem a ver com o que eu tô falando nesse vídeo, mas é que como eu comecei a falar, né, sobre essa comunidade de vlogs, as pessoas que gostam disso e as pessoas que eu assisto, uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal e que pra mim é o ponto mais positivo dessa comunidade, digamos assim, é a possibilidade que isso deu para as pessoas moldarem o próprio ambiente em que elas vivem. Vou explicar. A gente, quando tá falando sobre produtividade, sobre saúde mental, sobre, sei lá, sabe? Todos esses assuntos que o wellness traz agora pra gente, a gente fala muito sobre moldar o ambiente, né? Se eu quero estudar mais, estar em um ambiente onde as pessoas estudam mais, estar em uma sala quieta, com uma luz boa, confortável, com uma temperatura agradável, vai me ajudar a focar melhor. Então, a gente sabe que o ambiente é essa figura extremamente importante no que você faz no seu dia a dia. E as pessoas que completam esse ambiente, elas são muito importantes também. Porque aquilo que você vê as pessoas que estão à sua volta fazendo é o que vai se tornar normal para você, né? Em algum momento aquilo, no mínimo, deixa de ser um choque, uma surpresa ou algo assim, fora do comum. Só que não necessariamente você que está estudando para concurso, dependendo do lugar físico, bairro, estado, cidade em que você mora, condição financeira que você tem muitas vezes, lugares que você tem acesso, não necessariamente você vai encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Eu olho para minha adolescência e eu percebo que eu nunca tentei entrar para uma faculdade pública, porque simplesmente era algo que estava fora do meu horizonte. Eu não conhecia pessoas que faziam,
eu não sabia que era possível, eu não sabia que eu conseguiria, eu não sabia quais eram os meios, eu simplesmente não tinha acesso àquilo. Só que essas pessoas na internet que fazem vlogs e que mostram a própria vida, primeiro, tem pessoas mostrando a própria vida fazendo tudo, né? Tem gente de tudo quanto é jeito fazendo isso. Então você consegue facilmente achar pessoas que você se identifica para acompanhar, sabe? E criar um ambiente virtual que te estimula a fazer aquilo que você está buscando, mesmo que você não tenha aqui no seu ambiente físico. Eu tenho várias meninas assim, sabe? Que eu acompanho muito, que têm interesses parecidos com o meu e que eu não conheço pessoas que têm esses interesses na vida real. Só que eu tenho essas pessoas na internet, sabe? Eu aprendo com elas e eu me estimulo com elas e eu, sabe, acompanho a jornada delas. Talvez daí venha a vontade de compartilhar também, né? Então, eu acho que esse é um ponto super positivo sobre os vlogs. Pra mim é o ponto mais positivo sobre os vlogs. É o que eu acho mais interessante. É o que eu acho que torna válido, sabe? Porque, sabe, isso aproxima mais as pessoas, sabe? E te aproxima das pessoas certas pra você, pros seus interesses. Eu tinha mais o que falar, só que eu acabei de chegar na faculdade e eu vou precisar desligar, senão eu vou me atrasar mais do que eu já tô atrasada. Eu ia tomar um café enquanto eu fazia isso, porque eu tenho essa canequinha aqui que eu comprei pra poder tomar o meu café bem demorado, que é o que eu gosto de fazer, sabe? Colocar o meu café aqui 8 da manhã e terminar 10 da manhã, é o que eu faço. Só que eu falei tanto que eu nem consegui terminar. E agora eu realmente preciso ir, porque eu já devo estar uns 10 minutos atrasado ou algo assim. Saí da aula exatamente agora. Agora são 11 e alguma coisa da manhã. Tô indo pra casa agora. E olha, o vídeo que eu gravei antes da aula tá na minha cabeça a manhã toda. Sobre essa procura do formato que eu quero trazer, né? Porque eu gosto muito do formato de vlog, então eu tenho muito vontade de continuar fazendo ele. Continuar fazendo porque eu filmo já, né? Então, continuar filmando esse formato de vlog. Mas eu acho que tentar misturar isso com um pouco de podcast seria uma ótima ideia, sabe? E eu já tô pensando aqui todo um conceito. Eu não sei o quanto que isso de fato é reinventar a roda. Talvez não seja. Bom, não é. Mas dentro da minha ideia, dentro do que eu costumo fazer de vlog, eu acho que é algo bem diferente do que eu imaginava fazer. Então eu acho que é uma coisa que pode funcionar bastante. E eu tô bem afim de tentar algo assim. Então assim, claro que eu ainda preciso... acho que ficou torto, né? Claro que eu ainda preciso estruturar isso melhor. Mas o que eu tô pensando é ter... Eu até tive uma conversa sobre isso, por isso que me deixou tão animada. É que eu conversei sobre algo parecido com isso, mas num contexto de vida, com o meu marido um dia desses, numa viagem que a gente fez. A gente tava... eu vou explicar isso melhor no vídeo que eu fizer de introdução pra esse projeto. Da minha cabeça já é um projeto. Mas é realmente, sabe, um momento de conversa de algum jeito. Mas eu não quero que seja algo como... eu tenho um podcast ou algo assim. E também não é um vlog, pode ser uma mistura dos dois. Mas eu tô tentando pensar em como isso pode ser aqui na minha cabeça. Mas não vai ser algo tão revolucionário assim, com certeza não, mas eu acho que é uma coisa que vai combinar muito comigo. Por quê? Eu digo que eu sou a pessoa mais palestrinha que você vai conhecer. Não, se você não quer ouvir, não me dê a confiança de falar. Porque eu vou ficar falando... Eu falo pra minha irmã, cara, às vezes você vai deixar de me fazer uma coisa só pelo tanto que você vai ouvir se você fizer, sabe? De eu ficar falando e refletindo e falando e trazendo o assunto e falando de novo e, sabe, criando 1001 reflexões. Eu sou
desse tipo. E às vezes até eu fico meio de saco cheio, então imagino que as pessoas fiquem também. O que vai ser ótimo, porque vai me dar um lugar adequado para fazer isso, onde só as pessoas que querem ouvir, ouvem, sabe? Ouvem. Então, eu acho que vai ser incrível. Tô ansiosa, mas agora eu preciso conseguir tirar isso da minha cabeça, sabe? Transformar numa coisa concreta e uma coisa menos abstrata, sabe? Que eu saiba exatamente o que eu tô fazendo. Então, vai ser isso que vai acontecer agora. Nosso lanchinho acabou de chegar. Japonês! Ó, eu já deixei tudo pensado pra gente. É o espumante que a gente tem hoje, Casa Perini Aquarela, que eu sou suspeita porque é o meu favorito. Vamos pegar uma taça pra mim e tomara que você tenha uma taça aí pra você. Vamos começar abrindo o nosso espumante. Enquanto eu abro o espumante, eu também queria começar me apresentando um pouco. Eu sei que esse já é a metade do vídeo, mas eu acho que vai ser importante agora. Ó, antes disso a gente vai pra melhor parte. Ah, meu Deus! A gente merece isso, né? A gente quer um pouco mais. Eu sou a Ana Carolina, eu tenho 27 anos e eu gosto muito de gravar vídeos. É por isso que você tá vendo esse vídeo. E tentando achar um formato um pouco mais original para gravar os vídeos, porque é assim que eu funciono. Eu gosto de inventar as coisas. Então é o que eu tô tentando fazer aqui. E para me sentir um pouco mais confortável e achar o conteúdo que eu de fato me encanto por fazer. Então, a ideia aqui é que a gente faça um conteúdo de vinho e conversa, tá? Hoje não é vinho, é espumante, mas a ideia é essa, vinho e conversa, né? Então, eu tô aqui na minha casa e eu achei que esse aqui era o ambiente da minha casa perfeito pro que eu tava fazendo, pro que eu tô querendo fazer, né? Porque quando a gente fez esse espaço, eu pensei exatamente em criar a atmosfera que eu quero criar para a nossa conversa. Que é essa atmosfera de luz baixa, sabe? Uma musiquinha gostosa, uma conversa muito boa e uma conversa, sabe? Com espaço, onde você pode falar, onde você pode pensar, onde você pode explorar a ideia, onde você pode ir e voltar com aquela ideia, onde você pode chegar numa conclusão que não faz sentido nenhum e voltar atrás. Então, isso é muito do que eu quero ter aqui, né? E essa ideia surgiu hoje de manhã, na verdade eu juntei um monte de ideias juntas, mas isso veio basicamente de uma conversa que a gente teve nos últimos dias em uma viagem. E aí, eu preciso abrir uma coisa aqui que é uma coisa muito feia sobre mim e uma coisa que eu gostaria de não ter feito, mas tá tudo bem, sabe? Também não é algo que eu, me arrependo e morro por isso. Mas durante a minha adolescência, lá quando eu tinha, enfim, no final da minha adolescência já, eu comecei a fumar cigarro. E foi um hábito que eu carreguei por algum tempo, mas o que eu falo é assim, você sabe, né? Aquele fumar de adolescente, é quando sai, em festa, à noite, escondido dos pais, esse tipo de coisa, tá? E aí eu fazia muito isso.
E um hábito que eu consegui abolir da minha vida. Já tem muitos, muitos anos que isso não faz mais parte dos meus hábitos. Mas uma coisa, talvez a única coisa de positivo que tinha nessa época, eram as conversas que o cigarro proporcionava. Olha só, calma, preste atenção. Não exatamente o cigarro, mas a situação, o contexto, né? Imagina que você tá numa festa e aí você é uma pessoa que fuma e aí normalmente você vai fumar e você, sabe, se afasta das pessoas para fazer isso, ou você tá num ambiente fechado e você se afasta das pessoas para fazer isso. E aí quando você tá lá fazendo, você tá lá e, sabe, começa a pensar na vida, do nada uma outra pessoa chega para fazer a mesma coisa. E aí a conversa começa a acontecer, começa a caminhar. E quando você vai ver, você tá tendo, assim, a conversa mais, sabe, profunda do mundo. Às vezes com alguém que você conhecia muito pouco, mas que você tá, sabe, tendo ali um espaço para falar, sabe, para trazer ideias, para conversar sobre o universo, sobre a vida, sobre 1 milhão de coisas que você não costuma conversar, sabe, normalmente, porque são coisas de fora da caixinha, sabe, que a gente conversa. Então, essa é uma coisa que eu sinto falta, desse tipo de conversa. E aí, eu pensei no vinho para trazer, porque eu acho que o vinho também tem um pouco dessa conversa. Não é exatamente a mesma, mas eu acho que o vinho também cria muito bem esse ambiente, sabe, entre amigos, de conversa, com uma taça de vinho, falando sobre a vida. Eu, particularmente, tenho várias conversas assim com os meus amigos, quando a gente abre uma garrafa de vinho e toma junto. Então, essa era a minha ideia, né? Trazer aqui um pouco disso e, sabe, conseguir criar esse ambiente. O pijaminha gostoso, eu tô aqui com o pijama mais gostoso que eu tenho, que eu me sinto abraçada por um ursinho de pelúcia com ele. Não um ursinho de pelúcia, né? Porque ia ficar muito quente. Mas eu tô no Rio de Janeiro. Mas eu me sinto muito, muito, muito confortável com ele. Tomei um banho gostoso, sabe? Tomei um banho morninho, um pouquinho demorado. E aí, sentei aqui, peguei uma comidinha que eu gosto, com um espumante que eu gosto, uma meia luz, sabe? Tocando uma musiquinha ambiente, agradável e um espaço para uma conversa segura. E assim, onde você pode voar, sabe? Onde você pode trazer uma ideia louca, destrinchar ela e pensar, meu Deus, isso não faz nenhum sentido, sabe? Ou, nossa, não é isso. Essa não é a conclusão certa. E simplesmente deixar pra lá, sabe? Esse é o tipo de conversa que eu quero aqui, tá? Engraçado, inclusive, né? A gente fala do... Nossa, eu tô falando, eu não tô comendo. Deixa eu pegar um pouco da minha comida, gente, porque eu tô com fome. Eu não pedi isso aqui só de enfeite, não. Tô com fome mesmo. Você sabe que japonês era uma comida que eu não gostava? Não gostava, não suportava, não conseguia colocar na boca. Até que comecei com os fritos, fui dando uma chance, outra chance, e aí um dia, sem querer, eu provei um pirulito de salmão. Aí, minha filha, acabou. Daí pra frente, eu comecei a gostar de tudo. Esse azeite trufado faz toda a diferença. Inclusive, as minhas peças favoritas... Nossa, tá muito fresquinho. As minhas peças favoritas são essas que tem limão siciliano e azeite trufado, que é essa que eu vou comer aqui agora. Olha, esse é o sabor da felicidade. Você sabe que eu abri esse espumante pensando, poxa, eu acho que ele não vai combinar com a comida que eu vou comer. Acho que não vai harmonizar muito bem.
Mas, gente, que sensação ótima, foi incrível. Eu amei. Pra mim, um outro lugar onde essas conversas, ou melhor, onde essas ideias aparecem, sabe, pra esse tipo de conversa, é no banho. Sabe essa situação assim? Você tava rolando o feed e aí você passou por um vídeo super interessante que trazia uma ideia complexa, uma ideia da vida cotidiana, da história, só que por um, um ângulo que você nunca tinha olhado. E aí você assiste aquilo e você pensa, interessante, nunca tinha pensado nisso. E depois, quando você vai tomar banho, sabe? Eu tô falando de um banho específico aqui, tá? Não é o banho meramente funcional. Eu tô falando do banho de relaxamento. Aquele banho morninho, no meu caso quente, mas aquele banho morninho que você demora um pouco mais no banho, que você toma com calma, que você... Não tô falando, sabe, desse... Não é um banho prime, mas, sabe, só um banho no final do dia, em que você usa o sabonete que você gosta, que você lava o cabelo, sabe? Você mergulha a cabeça na água. E aí, quando você tá tomando banho, quando você tá se ensaboando, você pensa, caraca, nunca tinha pensado naquilo, né? Nossa, mas desse jeito que ela trouxe, parece até que... E daí o céu é o limite, sabe? E te faz olhar aquele assunto de uma forma completamente nova, completamente diferente. E você começa a criar ideias. E o mais interessante é quando você começa a criar perguntas que você simplesmente não sabe responder. Ou que você tem hipóteses, mas não tá fechado, sabe? E aí, dali, quando você leva essa ideia para um ambiente seguro na mesa com o vinho, é onde essa conversa acontece, sabe? Então, com certeza a gente vai ter aqui muitos temas que eu pensei no meu banheiro tomando esse banho relaxante do fim do dia. Essa peça aqui, ela é uma que eu amo. É um sushi, arroz, salmão, tem cream cheese aqui em cima e um pedaço de abacaxi com açúcar dourado por cima, sabe? Um açúcar caramelizado por cima. Gente, isso aqui... sinceramente, não é uma peça que você vê em todos os lugares, mas é incrível. Essa laranjinha faz toda a diferença nessa peça. Gente, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, eu me descrevo como palestrinha, sabe? Sabe aquela pessoa que você faz uma pergunta ou que você toca num assunto e meia hora depois eu ainda tô pensando sobre aquilo, eu ainda tô buscando uma hipótese, eu ainda tô pensando, sabe, em alternativas. Eu sou muito essa pessoa que tá overthinking o tempo inteiro sobre os assuntos. Inteiro, inteiro, inteiro. Quando eu era mais nova, eu achava que todo mundo tava pensando assim, sabe? Que todo mundo tava pensando tanto quanto eu sobre todos os assuntos. Mas hoje, a minha percepção é de que isso não é uma verdade. É de que as pessoas não estão o tempo todo analisando e refletindo e filosofando sobre todas as coisas que acontecem, sabe? Principalmente meu marido. Eu comecei a perceber que as pessoas não fazem isso quando eu fui morar com ele, né? Porque aí a convivência intensifica infinitamente por cento. E aí você começa, né, a entender mais sobre como a pessoa pensa, sabe? Como a pessoa vive a vida dela. E eu percebi que ele não pensava tanto quanto eu sobre todas as coisas que estavam acontecendo na vida, sabe? Ele não estava tentando olhar por todos os lados o tempo todo. Às vezes uma coisa até um pouco maníaca, na verdade. Então eu acho que esse é o meu superpoder, mas também pode ser uma fraqueza. Não sei muito bem, porque às vezes isso me faz
demorar para tomar decisões ou me faz, de repente, ter dificuldade de me posicionar, porque eu tô olhando tudo, eu tô pensando tudo, eu tô analisando tudo, eu tô considerando tudo. Então, às vezes, isso é uma coisa ruim. Mas eu acho que a maior parte é boa e, pra ser muito sincera, eu sou muito feliz de ser assim. A verdade é que essa quantidade de pensamentos, ela já foi motivo de terapia, motivo de eu me perguntar por que eu enxergava, sabe, o mundo de formas diferentes. Mas hoje, mais velha, sabendo lidar melhor com as coisas, eu adoro ser assim. Eu acho que é uma característica muito importante sobre mim, sabe? E me faz feliz. Só tenho que saber lidar com isso, né? Porque quando a gente tá falando de uma coisa boa, de uma coisa aleatória sobre o mundo, é uma coisa. Quando a gente tá falando sobre uma coisa que te machucou, sobre um sofrimento, isso acaba virando uma ruminação sem fim, sabe? Então, eu entendo que é algo que precisa ser feito com cuidado. Por fim, por hoje, essa é um pouco da minha ideia. O projeto ainda tá sendo desenhado na minha cabeça, eu ainda tô entendendo bem como vai funcionar. Mas eu não tinha nenhuma condição de esperar desenhar melhor para isso, porque também sou uma pessoa que vai deixando para frente até ficar perfeito e nunca faz. E eu não queria fazer isso dessa vez. Então, essa é a ideia que a gente tem hoje. Eu tô muito feliz de fazer isso. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que é o conteúdo que eu gosto de fazer, sabe? Eu tô agora me sentindo extremamente feliz e satisfeita de estar aqui gravando esse vídeo. Então, eu acho que realmente vai ser uma coisa especial. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas eu volto muito em breve com mais vídeos nesse estilo. Então, se você gostou, vê o próximo. Talvez você goste também.